A aplicação do legal design pode prevenir litígios? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Avarengo, seu legal designer de plantão. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como a aplicação do legal design pode ajudar na prevenção de litígios, cara. Pois é, o legal design por si só, o conceito do legal design por si só, ele já traz consigo a ideia de você tornar as informações jurídicas, o mundo jurídico em si, mais acessível para as pessoas que não têm conhecimento técnico sobre a área, cara. Só isso por si só, ficou até confuso o que eu falei, mas isso por si só já tem um impacto direto na prevenção de problemas, de litígios, né? E como isso acontece? Quando você começa a aplicar o legal design, por exemplo, na sua advocacia, você vai fazer o contrato de honorários, né? E você aplica técnicas de visual law e de legal design, você deixa aquele documento mais fácil de ser lido, com as principais informações em destaque, a probabilidade do seu cliente não entender uma passagem, por exemplo, ou dizer que não sabia de alguma coisa, reduz bastante. Então, por exemplo, se você vai pegar o seu contrato de honorários com o seu cliente e você aquele contrato ele é válido até a sentença de primeira instância, só que você não deixou aquilo visível de uma forma mais contundente na sua formatação do contrato. Chegou, teve a sentença e o pedido do cliente foi indeferido, ele te procurou para você entrar com recurso, e você vai falar com ele que, na verdade, ele precisa pagar, né, novos honorários e que vai ter que ser feito um novo contrato. A pessoa pira o cabeção dizendo que não sabia disso. Pode ser um exemplo idiota, mas a gente sabe que é uma coisa que acontece com bastante frequência em todo tipo de relação profissional, não apenas com advogados, com todo mundo. Por quê? A cultura brasileira, ela por si só não favorece muito os contratos, né? E a gente também vem de anos de prática, com aquela prática do contrato com letras pequenininhas, aquela parte mais importante botava também uma fonte menor. Tudo bem que hoje em dia o sistema judiciário ele tem um aparato muito melhor nesse sentido. A gente tem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem esse tipo de prática que a má-fé é visível, ela é muito mais... hoje em dia não acontece com tanta frequência, né, cara? Mas o Visual Law e Legal Design, quando você, por exemplo, no âmbito fora da advocacia, se você vai fazer um contrato para um escritório de contabilidade, ou para um dentista, ou para um médico, você faz aquele contrato, você bota as principais informações em destaque, de forma incontestável, a probabilidade de existir um problema referente a contrato vai ser muito pequena, né? E isso é uma questão que já é comprovada com estudos. E eu vou utilizar um exemplo clássico aqui no Brasil, que foi a OLX. Eles tinham muitos problemas jurídicos, e aí eles começaram a aplicar o Visual Law e Legal Design em 2020, salvo engano, e não apenas nas suas petições, mas, por exemplo, no seu site. Eles começaram a aplicar também técnicas de Visual Law e Legal Design no termo de responsabilidade do site. Eles trouxeram uma redação muito mais humanizada, utilizando gráficos, criando tópicos com uma organização visual bem estruturada, um fluxo lógico, que transformava a leitura daquela página muito mais fácil, o que ajudou bastante a diminuir problemas com os seus clientes, com os usuários da sua plataforma. E, para além disso, como eu falei, eles também começaram
a utilizar em suas petições. E os últimos dados numéricos que eu tive acesso da utilização da OLX, do Visual pela OLX, foi que das últimas 49 decisões que foram proferidas no Nordeste, 96% eles tiveram êxito. Tudo bem que nesse caso não é prevenir litígio, né? Mas é uma estatística interessante de como o impacto positivo que a aplicação do Visual Law e do Legal Design tem em petições e por aí vai, né? Contestação, enfim, por aí vai. Na prevenção de litígios, a gente tem esse exemplo. Nos termos de responsabilidade, a gente tem o exemplo do OLX, também tem o exemplo da Skol, também fizeram uma página muito mais acessível, com uma linguagem muito mais humanizada. No caso da Skol, eles utilizaram uma imagem muito mais descontraída, que tem a ver com o público deles, né? Que também é importante a gente entender com quem a gente vai se comunicar quando a gente for fazer esse tipo de documento. Por isso que é importante a gente sempre pensar no usuário final, no leitor, né? Para a gente poder fazer as adequações necessárias. Então, o Legal Design e o Visual Law, eles têm um papel imprescindível na prevenção de litígios, porque você vai trabalhar a acessibilidade. O seu cliente que não tem um conhecimento jurídico, ele vai conseguir entender com muito mais facilidade. Você cria ali uma relação de transparência com os seus clientes que aumenta ainda mais a confiança naquela relação profissional. E aí você vai trabalhar com uma empresa, você vai fazer um contrato com uma empresa, você pode fazer uma página de termos de responsabilidades, principalmente hoje em dia com a questão da LGPD, que quando se fala sobre a permissão, o aceite, ele tem que ser um aceite inequívoco. Então, você trabalhando com esse tipo de informação, você vai conseguir prevenir muitos problemas, porque o seu cliente, o cliente do seu cliente, enfim, a pessoa que utiliza aquele serviço, ela vai estar ciente de todas as suas responsabilidades, porque numa relação contratual, ambas as partes têm responsabilidades e obrigações, né? Não é só uma das partes, não é porque a empresa ela é milionária que você não vai ter a sua parte de responsabilidade naquela relação. Então, o Legal Design ele é essencial e ajuda também a prevenir litígios, apesar de todos os benefícios que eu comentei no último vídeo. Caso você não tenha visto, os 10 benefícios de você utilizar o Legal Design na sua advocacia, vou deixar o cardzinho aparecendo aqui. Como eu falei, a OLX ela utiliza, e foi bacana porque fizeram um levantamento, pelo menos na região do Nordeste brasileira, eles tiveram 96% de êxito no período que essa estatística foi levantada. Como eu falei, eu não tive acesso às estatísticas mais recentes, mas essas estatísticas que foram divulgadas no ano passado são surpreendentes e são bem expressivas na realidade. Beleza, cara? Esse é o último vídeo dessa série, o Legal Design, o guia definitivo. Essa série inicialmente ia ter só 5 vídeos, mas os assuntos foram surgindo naturalmente, então eu fui fazendo, só que chega ao fim. Esse é o último episódio dessa série, desse podcast, onde eu converso com vocês sobre Legal Design de uma forma mais descontraída. Mas a partir da próxima semana, a partir da semana que vem, já vai iniciar um novo quadro aqui no canal que vai ser sobre identidade visual. Eu falo sobre identidade visual o tempo todo, então eu decidi ajudar vocês, advogados que estão iniciando, ou até mesmo você que já está na prática, mas nunca parou para fazer uma identidade visual, e também, ou que vocês não podem pagar, por exemplo, um profissional. Eu vou ajudar vocês a criar uma identidade visual de graça e profissional. Belezinha? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os próximos conteúdos bacaninhas que vão sair aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!